O Salmo 118, versos 15 e 16, está escrito: escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com seu poder ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Em Marcos 13, versículo 43, está escrito: o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Bom dia a todos vocês, a todas vocês que estão ouvindo esse programa. Um programa que quer levar até ao lar de vocês uma mensagem de paz, de amor, de esperança e ser também uma voz profética no Vale do Rio do Peixe. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela comunidade evangélica de confissão luterana no Brasil, de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Cansei. Não tenho mais força para nada. Já não aguento mais, que vontade de fugir. Perdi a esperança. Meus caros ouvintes, certamente vocês já ouviram um desabafo mais ou menos assim. Todo mundo fala de crise, dificuldade, a coisa está feia, está tudo muito difícil. Os motivos para a lamentação podem ser os mais diversos. Alguém cansou de procurar trabalho? Pesquisa dizem que está aumentando o desemprego no Brasil. Pessoas se põem a caminho, não acham emprego, cansado, vem para casa, perdeu as esperanças. Ou então, casos de doença grave que se prolonga por muitos anos. É um sofrimento só para a pessoa doente, para a família ao redor. E aí é compreensível que alguém, passando por indizível dor, queira desistir da própria vida, como aconteceu essa semana, e dizer: não aguento mais. Cansei, chega! Ou numa outra cena, desentendimentos constantes no âmbito da família. Elas, com o tempo, podem levar a um desânimo total, ou ainda, perda de pessoas de referência podem fragilizar a vida e muitas vezes leva a não mais querer ir em frente. Ou a situação política e econômica do país, que dá vontade de fugir e ir para outro país morar. Sabe, motivos de perda de esperança podem ser os mais diversos. E não se resumem ao estreito contexto familiar. Situações bem amplas nos trazem preocupação diária, nos assustam. E nós já não conseguimos mais nem ver saída. Pense bem, gente. Crise econômica financeira pelo qual passa o nosso país e o mundo inteiro hoje, que atinge todas as pessoas, mas principalmente as mais pobres. O destino da economia no nosso mundo ficou à mercê do livre jogo de capitais. 62 famílias ou 62 pessoas detêm 50% da riqueza do mundo. Os moderadores do Conselho Mundial de Igreja constatam que, embora as divisões
na atualidade estejam mais complexas, mas ao mesmo tempo mais flagrantes e sutis. Ela se reflete na oferta restrita ao acesso à água, a oferta restrita à alimentação, a oferta restrita à educação, assistência à saúde, de uma grande parcela da população mundial. Principalmente na África e no Oriente Médio, onde que tem inclusive guerra. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a crise que o nosso país passa, a crise pela qual o mundo passa, tem consequências diretas para a vida no dia a dia. As lideranças religiosas do mundo inteiro fazem referência à crise econômica, financeira, crise de refugiados, crise internacional. Preocupação por toda a parte. E o que dizer das nossas preocupações mais próximas aqui? Gripe H1N1? Zika? Dengue? Chegou a hora de mudar o comportamento e a rotina das pessoas, porque medo da doença se espalha pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. E mais, no nosso país, do que falar das irregularidades no parlamento que nos deixam perplexos, das denúncias de corrupção que já a gente não consegue mais nem ouvir, não se sabe o que esperar de um Congresso Nacional corrupto, de uma Câmara dos Deputados no Estado, onde que se tratam apenas dos interesses particulares. E por que também não falar no nosso município? A gente escuta dizer, eu já não aguento mais. Em meio a tudo isso, gente, eu quero trazer para vocês as vigorosas palavras de esperança do profeta Isaías. Isaías disse, fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos cambaleantes. Eis o vosso Deus, Ele mesmo vem salvar-vos. Haverá um caminho, um bom caminho que se chama Caminho Santo. Semelhante mensagem de consolo a gente encontra em algumas partes do livro de Isaías. Palavras ali pronunciadas são como um acorde de sinfonia para os nossos ouvidos nesse mundo tão barulhento e confuso. Isaías diz assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é o fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mas a quem são dirigidas essas palavras de Isaías? As palavras de Isaías são dirigidas para um povo, para uma gente que sofre opressão de inimigos. Crise econômica, social e política, já naquele tempo. Palavras que são faladas a um povo de joelhos cambaleantes, de mãos frouxas, de desalantados de coração. A situação do povo de Deus, para quem Isaías escreve ou fala, é estarrecedora. É uma situação de profundo desespero. Um povo que perdeu por completo a esperança. Um povo que se sabia e se sentia esfacelado, longe de casa, em terra estranha. Um povo que lamentava a sua sorte. O Salmo 137 diz assim, à beira dos rios da Babilônia, ali ficávamos assentados, desfeito em prantos, pensando em Sião. Nos salgueiros da vizinhança, havíamos pendurados as nossas cítaras. Ali os conquistadores nos pediam canções. Mas o povo não conseguia mais cantar. Não conseguia mais cantar em terra estrangeira, entregue às mãos do inimigo. Uma dificuldade especial era viver sem acesso a templo
que aliás havia sido destruído em Jerusalém. A situação era mesmo de ficar desfeito em prantos, de não ter mais força para nada, de não aguentar mais a vida, de perder as esperanças. E aí o profeta Isaías vem, porque importa dar ânimo, importa dar esperança a esse povo. Era necessário deixar claro que Deus é fiel à sua aliança e que nele está a verdadeira libertação. Ele abre o futuro para os seus, mesmo onde não tem mais futuro. Deus se volta aos que nada são, àqueles que não têm mais esperança, aos que não têm nada a oferecer ou não têm mais nada para se orgulhar. A aliança que Deus firma é uma aliança em graça. Deus é o sujeito, mesmo quando o povo que ele chamou para ser luz e salvação para as nações se tornou o que a gente vê. Um pobre grupo abatido que suscita vida e Deus o ergue. É nesse sentimento que o profeta proclama a sua enérgica mensagem de renovação do povo eleito. Ele não alimenta esperanças ilusórias como fazem os políticos em época de campanha. O profeta aponta concretamente para um Deus que é poderoso. Poderoso para criar uma situação nova. Para criar um mundo novo. Unicamente Deus é capaz de criar uma situação transformada em que reinem a paz e o bem-estar. E Deus não é desconhecido, por isso o profeta diz expressamente: eis aí o vosso Deus. Deus não é uma grandeza qualquer, é o vosso Deus. Os interessados são convidados a se lembrarem dele, como libertou o seu povo do Egito, e como ele sempre lhes tem mostrado fidelidade e cuidado. Essas lembranças serão capazes de desencadear associações sem fim e criar um novo ânimo. Eis o vosso Deus. A vingança vem. A retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Não é por acaso que esse texto aparece de novo nesses dias tão conturbados, dias de crise econômica, crise política, crise social, refugiados. Ele vem. E é apropriado para qualquer tempo. Porque Deus sempre está com a sua promessa entre nós. E Deus vem. Não se trata de manifestação de vingança e terror, mas de restabelecimento de direito aos que não têm mais condição de fazê-lo. Deus faz justiça. Deus depõe aqueles que o desrespeitam. É exatamente dessa forma que as palavras do profeta Isaías se tornam consolo. Deus vem com poder. Ele vem nos salvar. Isso significa, Deus vai conduzir a uma existência do bem por onde reinam tranquilidade, paz, saúde, abundância, justiça, direito. Tudo isso se dará concretamente na vida das pessoas, ou seja, Deus promete a sua vinda na história real. E agora, essa nova realidade já pode ser vislumbrada, com a qual se pode contar, a qual é descrita com as mais vivas imagens. Querem ver? Inicialmente o profeta aborda a questão da saúde. No abandono em que o povo se encontrava, certamente havia muitos e graves problemas nessa área. O profeta menciona cegos, surdos, coxos, mas o que chama a atenção e também encanta é o emprego de uma linguagem em que se exagera a verdade das coisas a fim de apontar para uma cura maior. Os coxos não caminharão simplesmente, eles saltarão como servos.
A língua dos mudos não somente falará, mas cantará. Outro forte símbolo da salvação é a imagem da água jorrando em terra seca. Águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. Haverá vida. Crescerá a erva com canas e juncos. Com isso, animais perigosos do deserto desaparecerão, pois este era o seu habitat. Não há mais o que temer. E por fim, salvação significa libertação da opressão. Finalmente será possível tão esperado retorno. Haverá um bom caminho. Não é qualquer caminho que leva de volta a Sião que possibilita o retorno à pátria. O retorno à pátria, o retorno da nação tem que ser o caminho santo. Isto é, o caminho que é separado para Deus e por Deus. Todos que passarem por este caminho terão suas relações restauradas, reatadas com nosso Deus. E tem mais. Ninguém correrá o risco de se perder, de se desviar nessa estrada. É garantido um trânsito livre dos perigos que costumeiramente ameaçam viajantes e peregrinos. São sinais de transformação radical e ocorre nos novos tempos. Como cristãos, gente, nós temos que lembrar que a única solução neste mundo é as pessoas voltarem para o caminho de Deus. Nós falamos da corrupção em Brasília, da corrupção em Florianópolis, da corrupção em Rio das Santas, por que não? Mas o profeta nos conclama a andarmos no caminho de Deus, porque todos se perderam. A corrupção está em todos os níveis, inclusive no nível individual. O profeta conclama todos nós a confiarmos inteiramente nesse Deus libertadores, que não abandona os seus, nem mesmo nas situações mais adversas, e que renova nossas forças para que nós, filhos e filhas de Deus, possamos nos engajar para construir uma nova realidade mais conforme a vontade de Deus, e não conforme o que o noticiário dá. Deus conclama ao seu povo, aponta o caminho, e conclama ao seu povo para jubilar em alegria, porque Deus aponta o caminho longe da tristeza e do gemido. Mas conclama também os seus filhos e filhas a se colocarem nesse caminho. Por isso eu digo, sejamos todos fortes, não temamos e nos coloquemos no caminho do Senhor. Amém.